Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Alana e hoje eu estou muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo. Eu estou em uma viagem, só que ultimamente eu ando muito sem tempo, por isso que eu estou um pouco sumida. E se eu ficar esperando para poder gravar esse vídeo, nunca vai chegar o momento certo. Porque como eu estou no período de qualificação e eu faço outras coisas também, então nunca vai existir esse momento onde eu vou parar e eu vou conseguir gravar. Então eu queria agradecer, começar esse vídeo agradecendo aos nossos 224 inscritos. Nós chegamos a essa marca e eu estou muito feliz. E também por ter chegado no total de 25 mil visualizações, se eu não estiver enganada. E eu estou gravando esse vídeo para responder uma pergunta que eu fiquei muito feliz. Um beijo para você, minha querida. Vou deixar a pergunta aqui para vocês saberem também qual é essa pergunta. E eu estou aqui para poder responder essa pergunta. Então eu sempre quis fazer um vídeo assim, respondendo as perguntas, mas nunca ninguém manda pergunta. Então é por isso que eu tô realmente muito feliz de estar respondendo a essa pergunta. E essa querida mandou até assim, faz um vídeo falando sobre. Então, para você saber o tanto que isso foi importante, como eu realmente fiquei feliz que estou aqui gravando para poder responder a essa pergunta. A pergunta foi relacionada à minha época da graduação. Foi um vídeo que eu falo como que foi a minha graduação e ela perguntou como que eu me organizava na faculdade. Então eu posso dizer que existiu dois momentos assim bem distintos na minha vida acadêmica na faculdade. E o que eu posso dizer também é que eu não era uma pessoa assim muito organizada, que ia muito bem nas provas, não era uma nerd que tirava notas altas. Pra falar a verdade, eu era uma pessoa assim bem mediana mesmo. Eu falo isso na minha época da graduação, mas não vejo isso como um problema. Eu acho que tudo é aprendizado, Então, assim, no primeiro momento, eu não tinha uma organização muito clara. Como que eu fazia para me organizar para as provas? Eu praticamente deixava acumular todo o conteúdo, E faltando mais ou menos uma semana para a prova, eu começava a estudar. Talvez esse seja um dos motivos pela qual nesse primeiro momento eu não ia tão bem assim nas provas. Então, assim, o método de avaliação que a minha faculdade tinha, que a maioria dos meus professores optavam por fazer, era justamente avaliações, no sentido de escrever mesmo, escrever o conteúdo que você sabia, eles davam o conteúdo, e aplicavam uma prova ali, você tinha que responder conforme eles pediam. Então tinha essa questão, de ser realmente avaliação escrita. Então, ler e entender o conteúdo e escrever isso na prova, um método muito tradicional. E a maioria das disciplinas foi assim. Pouquíssimas disciplinas tinha apresentação de estágio, de seminários, aliás. Poucas disciplinas tinha a questão da apresentação do seminário ou algum projeto, por exemplo, criação de herbário, criação de caixa cronológica. Então, poucas disciplinas tinham outras atividades. E quando tinha, essas atividades valia 2 pontos no máximo. Então, era muito ter que se planejar mesmo para poder fazer a avaliação. E no primeiro momento eu não tinha isso muito claro, muito definido. Eu acho
que até relaciona com aquele vídeo que eu fiz mesmo da minha graduação. Então eu acho assim, por não ter um propósito muito bem definido naquele momento, ter um porquê de eu estar cursando um curso também, eu não sabia me organizar de certa forma para estar estudando, que é uma coisa básica, uma coisa simples, né? Então eu acho que entra muito uma questão de autoconhecimento também, de saber o porquê, conseguir enxergar o porquê de você estar ali naquele curso que você escolheu. Acho que isso ajuda muito, até mesmo para você conseguir se organizar, se motivar a uma coisa básica, que é estudar para as provas. Então, nesse primeiro momento aí, eu tive muita dificuldade. Foram vários semestres aí, eu acho que uns 2 ou 3, que eu tinha muita dificuldade em conseguir me organizar para estar estudando. Então, basicamente, eu deixava acumular todo o conteúdo e quando chegava próximo da prova, que a maioria da disciplina era prova, aí que eu ia começar a me preocupar com o que eu tinha que fazer. O que depois eu comecei a ver que era totalmente errado, que eu devia me programar melhor, eu devia saber, né? Eu acho que tinha até uma dificuldade em saber o que precisava ser feito, né? Quais assuntos, quais disciplinas que eu precisava estudar, e tudo isso por conta de uma falta de planejamento. Então, assim, depois de um tempo, depois de eu ter quebrado muito a cara e entender tudo isso, eu comecei a ver alguns vídeos também no YouTube que me ajudaram demais a me organizar melhor. Então, assim, 2 pessoas que eu falo que naquele tempo me ajudou muito a me organizar. Uma é a Ana Studs. Ela tem um canal hoje, o canal dela, na época eu acho que ela fazia faculdade. Hoje a maioria dos vídeos dela, às vezes eu ainda assisto, a maioria hoje em dia é sobre conteúdo de papelaria. E outro que me ajudou também muito foi o da Luana Carolina. Ela na época também fazia faculdade, eu acho que ela trancou o curso, não sei se ela conseguiu chegar até o final, mas na época me ajudou muito também. Mas assim, o que elas falaram, que fizeram me enxergar, né, o que precisava mudar no que eu estava fazendo. Foi coisa simples, de organização mesmo, de sentar, anotar numa folha tudo aquilo que eu precisava estudar, quais eram as disciplinas, quais eram os conteúdos que eu estava vendo naquele momento, e passar isso, distribuir essas informações durante a minha semana. Então foi aí que eu comecei a mudar a forma de eu me organizar para estudar para as provas. Então, quando eu entendi isso, que eu precisava sentar e estruturar todas as disciplinas que eu precisava estudar naquele momento, mudou demais. Até a questão, a minha relação com as notas, que no começo não era tão boas, mas aí que eu falo que entra esse segundo momento, então aí começou a melhorar muita coisa, que eu comecei a ir melhor nas provas, porque eu comecei a me preparar com antecedência e ter mais qualidade na forma que eu estava estudando. Então, uma coisa simples, muito simples, eu sempre fui muito visual. Então, eu tinha ali um caderninho, que é aí que eu falo que entra a parte da Luana Carolina, que ela tem um vídeo com um caderno, daí ela fala o que ela faz. O que ela faz é isso, colocar todas as coisas que ela tinha que fazer durante o dia e pintando cada quadradinho. E é como ela fala no vídeo, quando você pinta o quadradinho, quando você conclui aquela tarefa, que você pinta ele quando você conclui, aquilo te dá uma sensação tão boa de produtividade, de dever cumprido, que você se motiva a sempre, a toda semana, ficar fazendo a sua organização, a sua lista da semana,
e colocando as atividades que você precisa fazer e pintando os quadrados. Então, colocando na prática como que pode estar utilizando esse método. Na segunda-feira, das 8 às 9, eu vou ver o assunto de delineamento inteiramente casualizado. Das 9 às 10 eu vou ver sobre regressão linear. Das 10 às 11 eu vou ver uma disciplina de solos, vou estudar a parte de calagem, e daí eu fecho a minha segunda-feira de manhã, isso considerando o dia que eu não estou indo para aula. Então, à tarde, aí na segunda-feira à tarde eu vou das 1h30 às 5h30, às 3h30 eu vou estar na minha aula de genética, e das 3h30 às 5h30 vou estar na aula de fitopatologia. Então é nesse sentido de entender que durante a semana eu vou ter outras coisas para fazer, mas eu preciso adicionar as matérias que eu tenho que aprender. E não precisa ter material de papelaria caro, caneta colorida, nada disso. Na época que eu estudava e que eu usava esse método, eu tinha um caderninho pequeno, caderninho de desenho pequeno, e daí nele eu anotava essas coisas. Então era tudo muito simples. Então, assim, era tudo muito simples, mas funcional, era o que realmente estava dando certo. E como já está escurecendo aqui onde eu tô, e falta muito para mim chegar em casa, eu vou resumir aqui coisas que eu acho que efetivamente dão certo. Então, eu acho que responde a pergunta, né, como eu fazia, e eu acho que se você adotar para você alguma dessas dicas, eu acho que pode dar certo. Então, primeiro fazer um levantamento daquilo tudo que você precisa estudar durante o seu período letivo. Então, colocar num papel, organizar essas informações, né, de conteúdo, matérias, isso ajuda a dar um norte, uma direção para onde que você tem que caminhar durante o seu semestre. Então, passar isso para um papel ajuda muito. Se você for uma pessoa mais adepta à tecnologia também, colocar isso no Google Agenda, no Notion. Eu nunca fui muito de usar essas ferramentas, mas no YouTube tem muito vídeo legal ensinando como usar, e é justamente para ajudar nessa questão de planejamento. Então tem ferramentas que são gratuitas para ajudar nesse sentido. Ou se você for como eu, for mais visual, de papel, de pegar e anotar, tem essa opção também. E também, assim, uma coisa que eu falei no início, ter o autoconhecimento, saber as suas limitações, aonde você está indo, em qual disciplina você está indo ruim, né? Então tentar focar nessas disciplinas também. Então o vídeo vai terminando por aqui. Eu espero ter ajudado, e não só a você que me perguntou, mas também outras pessoas. E quando vocês tiverem dúvidas, mande aqui nos comentários. Eu fico muito feliz de ver que vocês estão vendo os vídeos, estão gostando. Às vezes é um pouco desmotivante também pra gente que grava conteúdo na internet, quando não tem muita participação, né? A gente acaba se desmotivando um pouco. Mas eu sei que mesmo quando não tem comentários, mas ainda tenha uma visualização que seja, eu fico muito feliz mesmo, de coração. Muito obrigado. Então, se tiver mais dúvidas, deixe nos comentários, e te vejo no próximo vídeo.